Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos começando agora mais um podcast Papo Preto. Sejam muito bem-vindos ao nosso maravilhoso podcast. Meu nome é Iago Rodrigues, eu sou produtor audiovisual e apresentador aqui na Alma Preta Jornalismo, que para você que não conhece, o Papo Preto é produzido pela Alma Preta Jornalismo. Então vá lá no nosso site, conheça as nossas redes sociais e apoie a mídia negra independente, que acima de qualquer coisa está aí resistindo, espalhando a notícia. E não só notícia, mas através do podcast também, contando histórias de pessoas incríveis, como a gente tem aqui hoje o nosso amigo Leiser Pereira. Muito obrigado, Leiser, por aceitar o convite de estar aqui e trocar essa ideia com a gente. Obrigado, Iago, pela oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho no Alma Preta. Muito necessário e urgente a gente ter essas conversas, né? Então, estou muito feliz aqui de poder estar com você hoje. Legal, legal. Então, Leiser, antes de nós entrarmos no Empodera, né, que é o seu projeto Master, conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, Iago, a minha história não acho que não é muito diferente da maioria das pessoas negras que eu conheço. Eu nasci numa família pobre de negros, periferia do Rio de Janeiro, aqui em Caxias, né? Mas eu penso que, apesar do Brasil, eu consegui vencer, né? E tudo isso aconteceu por alguns privilégios que eu tive e alguns méritos, né? O privilégio, eu acho que é ter nascido. A gente não escolhe família nem CEP para nascer, mas eu nasci numa família estruturada, né? Eu tinha pai e mãe. Para um moleque de subúrbio, ter pai e mãe é presente, né? Faz muita diferença. E eu venho de uma família com valores morais muito sólidos, né? O trabalho duro, mão na massa, honestidade, generosidade, solidariedade. Isso tudo me moldou ali de 0 a 12. Então, eu fico muito feliz por essa riqueza, desse capital moral que eu recebi da minha família. Agora, capital financeiro não tinha, capital social também não tinha, e capital intelectual, por incrível que pareça, o meu pai vem de uma família de semi-analfabetos, né, pessoas que não tiveram acesso à oportunidade de se educar, mas ele conseguiu, ele completa, acho que o fundamental aos 24 anos, mas ele consegue ingressar na universidade depois, né, e ele consegue se formar em letras, ele vira funcionário público. A gente era uma família ali de classe C menos e tal, tinha lá comida, refeição, uma roupa, uma vida simples, mas muito feliz ali em Caxias. A outra coisa que é um privilégio, eu acho que eu dei sorte que eu nasci muito estudioso, né? Eu sou apaixonado por educação, eu me tornei um leitor ávido com 8 anos de idade, e aos 12, 13 ali, tijolo lá, Luther King, Malcolm X, e uns livros bem já complexos, né, para um adolescente ali. E depois eu fiquei muito esperto numa coisa que eu acho que eu adoraria que todo mundo tivesse essa sagacidade, que é enxergar as brechas do sistema, né? Eu virei rato de bolsa de estudos, né? Então aprendi inglês com 12 anos de idade, que eu tinha a bolsa da cultura, fiz um monte de curso gratuito, consegui ingressar na Universidade Pública Federal, que é gratuito. Então, assim, aquela coisa de ficar 25 anos navegando na educação de qualidade gratuita, que é a única saída para uma pessoa pobre que não tem dinheiro para pagar os seus estudos. Tá? Aí, depois daí, eu fiz engenharia na Universidade Pública aqui no Rio, no Cefet, engenharia de telecom. Aí ingressei na Embratel, trabalhei na operação, na engenharia. Aí depois fui para a área comercial numa empresa chinesa chamada Huawei. E depois, os últimos 8 anos, eu trabalhei como Service Account Manager, gerente de conta para serviço na Cisco, né? Uma empresa multinacional da área de infraestrutura, internet, dados e tal. Então, aí eu viro classe média alta, tenho uma vida boa, confortável, viajo mais de 25 países, consigo dar uma situação boa para os meus pais, aí tudo muda, né? Mas, e num dado momento, eu senti muito uma inquietude no sentido de não ter representatividade, né? Não ter negros no meu mercado de TI, poucas mulheres, muito machismo, o Brasil com essa desigualdade profunda, e aí me tocava, esse lado social sempre me tocou muito, e eu necessitava me engajar mais, e aí eu encontro a Educafro, que é uma ONG que cuida do acesso de jovens, especialmente jovens negros, ao ensino superior,
uma rede de cursinho pré-vestibular, bolsa de estudos para as privadas e tal. Eu iniciei em agosto de 2014 como professor voluntário de matemática, só que logo em seguida já virei coordenador regional aqui do Rio, voluntário, e eu fico lá 2 anos, assim, muito intenso, entendendo essa transformação, essa revolução que aconteceu no ensino superior no Brasil, com as políticas de cota, né? Então, aprendi muito com o Frei Davi, que é o líder da organização, um ator político da maior grandeza, e ali eu senti muito tocado que assim, gerar alto impacto, dar acesso, oportunidade, e acho que ali nasce a semente do que viria a ser a Empodera. Então, mais ou menos dessa trajetória. Né? Caramba! Você é de que lugar de Caxias? Eu sou ali de Engenho do Porto, ali, pertinho do centro, ali, colado ali. Ah, Uns 10 sim, conheço minutinhos andando Caxias. ali. Já andei bastante por Caxias quando eu morava no Rio. Gosto muito de Caxias. Caxias a gente costuma falar que quem conhece, o nosso público não é tão do Rio assim, tem pessoas do Rio, mas não é. Eu costumo falar que quem vai para o Rio e não conhece a Baixada, não conhece o Rio de É verdade. A verdade. galera, Você geralmente fica quando a saindo. galera vai para o Rio, vai para a Zona Sul, né? Exatamente. Tem que conhecer o viaduto de Madureira, né? Tem que ir em Caxias, né? Tem que ir. Isso aí. Muito bom. Sim, sim. E, cara, uma coisa que você falou que eu acho super importante, e é um dos pontos que eu bato sempre aqui no nosso Papo Preto, né? Que a gente precisa começar a normalizar essa questão de famílias pretas estruturadas, né? De ter pai, mãe em casa. E eu vejo na sua história o quanto isso foi importante para você. E a gente, quanto o tempo passa, a gente precisa normalizar isso. Algo que o sistema nos tirou, né? O sistema, que a sociedade, que o racismo estrutural nos tirou. Porque geralmente, quando se pensa no moleque negro de favela que vem da quebrada, se pensa em uma mãe solteira. E nem sempre precisa ser isso. E se for, não tem problema. Uma mãe solo ou o pai solo, não tem problema. Eu acho que é muito importante você ter uma estrutura, seja de um pai e uma mãe, seja de 2 mães, sejam de 2 pais. É muito importante você ter, ou até mesmo de uma mãe e de um pai. Mas normalizar essa questão de ter uma família ali te ajudando e acreditando. Acredito que isso foi muito importante para você na sua trajetória, né? Não tem jeito, Iago. O exemplo arrasta. Exemplo arrasta. Né? Eu tenho o Kael, meu filho tem 6 anos de idade. Por mais que hoje eu consiga ter capital financeiro para bancar um bom colégio para ele, acesso à educação de qualidade, que eu tenho capital social, eu tenho amigos, uma rede de apoio que com certeza, na hora que ele precisar, ele vai poder se servir. Tem capital intelectual. Os pais são, né, o nível de escolaridade alto. Isso tudo é muito bom e ajuda demais, faz toda a diferença. Mas eu venho de uma realidade onde o capital moral, os valores, sabe? Isso faz toda a diferença em qualquer nível, classe social. Ainda mais se você vem de baixa renda, porque o mundo é mau, né? Baixa renda você não tem acesso a oportunidades e são muito poucas. Você vai ter que resistir. Tem um sistema que vai te oprimir, que é racista, que é machista, que é homofóbico, e infelizmente exige das pessoas muito mais do que só ter talento e competências. Né? Eu acho que, independente de onde você nasce, as pessoas, cada um tem o seu talento, tem as suas habilidades, tem coisas que podem ser desenvolvidas, tem potencial. O problema é se você não consegue resolver essas questões cruciais de... por exemplo, eu venho de uma... Metade dos meus amigos foram presos, ou morreram, ou foram... por causa da questão do envolvimento com ilicitude. Então, a outra questão cara, você tem que trabalhar muito, você tem que ser mão na massa, tem que gostar de trabalhar, não pode ter corpo mole. Pô, aí você vem de uma família onde você é referência que os seus pais trabalham, te dão um exemplo todo dia ali, acorda cedo e tal, né? Valoriza o dinheiro, valoriza as coisas que tem. Isso tudo eu aprendi dentro de casa, né? Então, para uma pessoa que está começando a trajetória, ela precisa ter muito firmeza. Por exemplo, os meus pais fizeram uma coisa maravilhosa, eles não me limitaram, eles me permitiram sonhar. Pô. E mesmo sendo um garoto de subúrbio, eles me incentivavam para que eu crescesse, que o céu é o limite,
sabe? E isso é o que eu tento fazer com meu filho. O que ele vai fazer amanhã não me importa. Eu só quero que ele consiga desenvolver a plenitude do seu potencial e, se eu posso gerar oportunidade e acesso para ele, eu vou fazê-lo, tá? Mas eu acho que é isso que a gente precisa se preocupar. Sim, claro, claro. Então, nasce a Empodera. O que na sua cabeça, antes de você fundar, o que a Empodera ia proporcionar para as pessoas que vêm de onde você veio? Tá? Todo empreendimento nasce de uma inquietude, né? Tem alguma coisa ali, tem alguma necessidade, um desejo que não está sendo atendido, tem alguma coisa que incomoda você, e aí você vai lá, bom, eu tenho uma ideia aqui, um momento eureka, tive um insight aqui, eu vou lá montar um empreendimento para resolver uma dor, um problema. A Empodera nasce um pouco nessa visão que eu tive, ali eu acho que tive um momento muito feliz de ter uma visão num momento mais do que apropriado, né? Eu estava ali em 2016 ainda. A visão foi o seguinte: se grandes empresas em 2015, 2016, não sabiam lidar com a questão racial, como fazer um programa de inclusão racial, lá eu imaginei, bom, se essas empresas não sabem fazer, é sinal que elas vão precisar de um suporte, de uma empresa especializada que saiba realmente suportar essa empresa nessa jornada de transformação cultural que valoriza a diversidade e a construção de negócios mais inclusivos, né? Esse é o desafio. Como é que eu faço para criar uma cultura que valoriza a diversidade e como é que eu consigo construir um negócio inclusivo, fazer um redesign nesse ambiente de trabalho para que seja para todos, né? Para as pessoas com deficiência, para as pessoas que têm mais de 50, para os negros, para as mulheres. Porque hoje a firma ela tem um problema de design. As mulheres não estão na média, na alta liderança, na representatividade que deveria, os negros também. Os negros continuam reclamando do racismo, do preconceito, da discriminação. 60% da população LGBTQIA+, não assume a sua orientação sexual porque tem medo de hostilidade, comprometer carreira. As pessoas com deficiência, desde 91 tem uma legislação, mas as empresas não são inclusivas para esse público. Então, esse é o problema que a gente está querendo resolver. E a gente também tinha um desejo de ser a ponte entre o mundo corporativo e os talentos, né? Porque as empresas falavam para mim, onde estão esses talentos? Onde estão esses talentos diversos? Onde estão esses talentos negros, né? Eu falei, bom, então alguém tem que construir a ponte, né? Porque eles existem, eu conheço vários, mas as empresas não conhecem. Então vamos fazer a ponte aqui. Então, aí no final, o que nasce da Empodera é uma plataforma de recrutamento, seleção de talentos diversos, sobretudo jovens, né? Para conectar com as empresas. Então, a gente recruta essa turma, a gente oferece o acesso, a oportunidade para eles se prepararem na nossa plataforma, com os conteúdos digitais que nós temos, tudo gratuito, e a gente faz a conexão deles com as empresas para participar dos processos seletivos, de estágio, trainee, analista, coordenador, que seja, e a gente ajuda a empresa a construir esse processo de recrutamento e seleção mais inclusivo, tá? E mais do que só recrutamento e seleção, nós somos também uma consultoria especializada em desenhar um programa de diversidade e inclusão estruturado para que essa empresa possa iniciar essa jornada de construção de um negócio mais inclusivo e valorização da diversidade. E assim, colher todos os benefícios e vantagens que a diversidade e inclusão pode trazer e gerar impacto positivo, não só na organização, mas na sociedade também. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Legal, legal. E o quanto isso é importante, né, Laser? A gente sabe que essa defasagem é gigante. Imagino que quando começou, lá em 2016, era maior ainda, né? Porque é uma luta de anos. A gente tem lutado há anos por isso. E é legal ver iniciativas como a do Empodera de fazer essa ponte, porque é o que a gente precisa. A gente precisa de pontes. A gente precisa de pessoas que, por exemplo, a gente costuma muito falar isso. Quando o negro alcança um espaço, ele precisa trazer outros negros também, porque senão a gente não chega. Se não for eu subindo, alguém subindo e trazendo, como é que vai ser? Então, eu acredito muito nesse tipo de trabalho de inclusão,
porque precisamos. Como você falou da realidade que você veio de vários amigos presos, eu também vim. E muitos dos nossos foram por esse caminho por não ter oportunidade, mano. Não ter oportunidade. Eu tive essa vivência de morar no Rio de Janeiro e na capital, e muitas das vezes você vai entregar. A gente tinha ainda aquela questão de entregar o currículo. E quando você vai lá entregar o currículo e a galera vê que você é negro e vê onde você mora, a galera nem olha para você, entende? Existia muito isso. Em alguns lugares ainda existem. Então, quando vem a Empodera com essa política, com esses processos e, de alguma maneira, introduz as minorias aos grandes cargos, às grandes empresas, e não só grandes cargos, grandes empresas, mas no mercado de trabalho, isso impacta diretamente em milhares de famílias. Eu acredito que você tem essa experiência, né, de ver esse impacto direto nas famílias. É verdade. Pô, a gente já empregou, Iago, mais de 2.000 pessoas nesse período, e é lindo, é uma coisa que motiva muita gente, porque se a gente pega uma jovem negra e coloca ela como trainee numa multinacional, ela vai ganhar R$7.000. Então, ela vira classe média instantaneamente e carrega a família dela toda, o pai, a mãe, o irmão menor, e isso é impacto, isso é... Então, a gente acredita aqui que a gente está a serviço do Brasil para formar a nova geração de líderes desse país. A gente tem um gargalo, né, na formação de lideranças, e a gente está formando isso aqui. Eu acredito, eu durmo e acordo todos os dias pensando nisso. Então, não só uma classe de liderança corporativa, mas de liderança para o país de uma forma geral. Isso é muito bacana, é o propósito que a gente persegue. A outra questão é essa transformação do ambiente de trabalho que está acontecendo, várias transformações. Você tem uma transformação digital gigantesca, você tem agora o que se chama de ESG, uma pauta de meio ambiente, de social, de governança que veio forte. Você teve o fenômeno George Floyd o ano passado, que colocou o racismo no holofote, forçando essas grandes companhias a fazerem compromissos públicos de inclusão racial. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente está muito feliz de ocupar esse espaço de centro de inteligência, de buscar soluções, de construir as pontes, de promover o diálogo entre o mundo corporativo e o mundo social. A gente vive num país muito desigual, complexo, as soluções não são fáceis, o processo é longo, complexo, então a gente tem que ter muita inteligência para desenhar as soluções e a ousadia, a capacidade de ir para cima, implementar e a gente conseguir fazer a coisa acontecer, né? O tempo urge e a gente está aí nessa luta, né? É isso. E eu gostaria de perguntar para você quais agora a gente está chegando, eu torço muito para isso, na vacina, né? A gente já tem boa parte do público vacinado. Ano que vem acredito que as coisas vão estar voltando ao novo normal, né? Que a gente fala. A gente estava conversando aqui antes, você falou o quanto que cresceu na pandemia. E eu queria saber as suas expectativas para esse pós-pandemia, né? Se é que podemos dizer assim. O Iago, eu estava vendo um documentário que era o pós-pandemia da gripe espanhola, né? Lá no final da década já no início da década de 20, né? Cara, foi uma explosão de vida, né? De alegria. A turma, nossa, um reflorescer. Até teve uns excessos, né? A galera usou droga, fez um monte de... É natural, né? Vai para o excesso mesmo. Mas, assim, eu espero ver felicidade no ano que vem, né? Esperança e reconstrução, porque talvez com certeza a gente vai... essa coisa da pandemia vai baixar, e aí a gente começa a vacinar todo ano, mas não vai estar morrendo gente como morre dessa maneira, essa loucura. Aí tira a máscara, a vida vai começando a voltar ao normal. Mas aí a gente vai ter a conta para pagar, né? Que é uma crise de quase 15 milhões de desempregados, fome, negócios que quebraram, e a gente vai ter que se reconstruir nesse sentido. Eu acho que isso é um movimento muito importante. A gente torce para que seja rápido, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente voltar ao patamar antes da pandemia. Talvez demore alguns anos. E a gente espera também que a gente consiga iniciar um ano difícil de política de eleição, mas eu torço para que as pessoas voltem a dialogar, né? Um momento mais de pacificação, de mais respeito, eu penso diferente de você, mas beleza, a gente não precisa aqui ficar nessa guerra
e esse caos nas redes sociais é um desejo, talvez não se cumpra muito, que é um ano muito pesado de eleição, mas a gente precisa voltar a dialogar, né? É isso que a gente faz aqui na Empodera, né? Empatia, diálogo, respeito, né? Diversidade de pensamento, né? É isso. Laser, eu queria que você deixasse aí o recado para os jovens que estão aí nessa saga, né, procurando emprego, não só para os jovens, mas as minorias que estão aí nessa saga de emprego, como é que eles fazem para acessar a Empodera, para se cadastrar lá, para ter acesso aos cursos, às vagas, como é que é esse processo aí para a galera que está nos ouvindo? Bom, o que eu posso dizer para a galera o copo está meio cheio, né, pô? Não está do jeito que a gente gostaria, né? Mas o jovem hoje tem muito mais oportunidade que eu tinha lá na década de 90. Então, ele tem que olhar essa perspectiva mais positiva, né? Vamos ser mais otimistas. Apesar das dificuldades, você não pode desistir, não é opção. Então, você tem que ser otimista e ter fé que a coisa vai acontecer. Eu acho que a galera tinha que ser mais sagaz, né, na busca de oportunidade, né? Eu vejo que hoje esse jovem está conectado com um monte de plataforma no digital, mas aí o e-mail que eu mando para ele, dizendo que ele passou para uma entrevista, ou aquela postagem na nossa rede social falando de uma oportunidade, é um telefonema que eu dou para convocar ele para uma dinâmica, aí ele não atende, não vê o e-mail, não olha a postagem, isso é a oportunidade que está passando. Então, eu acho que a pessoa tem que estar... A coisa mais importante da sua vida é acesso à oportunidade. E elas existem, talvez você não está conectada com elas, e você precisa ser mais sagaz para navegar na brecha do sistema. Tem que ser mais capoeira aí, gingar e tentar driblar o sistema, porque ele é mau, né? Ele é duro, ele não dá oportunidade, mas existem oportunidades, estão escondidas e você precisa cavar, precisa correr atrás. Eu acho que a galera não pode ficar tanto tempo, às vezes, só na internet ou só com coisas que não produzem para ele, né? Eu acho que esse é o que eu gostaria, mais faca nos dentes, mais brilho nos olhos, mais entusiasmo. Se você vai para uma entrevista, mostrar que você tem potencial, que você acredita em você, que você sonha grande, que você está com entusiasmo. Não tem nada mais cativante do que você ver uma pessoa que está animada, está com energia. Gente com cabeça baixa, gente que está só falando de problema, que reclama, isso não rola, né? Não rola. A outra recomendação talvez é um pouco cuidado com a saúde mental. Eu acho que essas seriam as minhas recomendações e desejar boa sorte para todo mundo e que todo mundo se conecte aí com a gente, comunidadeempodera.com.br, Comunidade Empodera aí nas redes sociais e cola aqui com a gente, que aqui tem oportunidade. Legal, legal. Você já deixou as redes também, isso é importante. Galera, infelizmente está chegando no final de mais um programa, Laser. Queria te agradecer muito, cara, por você colar aqui nessa conversa com a gente. Obrigado por você estar aqui. E olha, eu tô falando isso em todos os podcasts, eu vou insistir. Ano que vem a gente inaugura o nosso estúdio aqui em São Paulo. Quando você estiver aqui em São Paulo, provavelmente em março do ano que vem, a gente está em 2021, né? Para quem está ouvindo, em 2022, a gente vai estar inaugurando o nosso estúdio aqui na Zona Leste. E eu queria ter o prazer de conhecer você aqui no nosso estúdio, hein, Laser? Beleza, cara. Bom, sucesso para você, Iago. A Alma Preta, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar na luta aí, gerando consciência, conectando oportunidades. Juntos somos mais fortes para transformar. Sucesso para todo mundo. É isso, galera. Muito obrigado. Siga a gente lá nas redes sociais, acompanhe o trabalho da Alma Preta e até o próximo Papo Preto. É isso. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.